Pessoal, bom dia, boa tarde, é o Bonato. O pessoal está me pedindo bastante aí para tirar dúvida em relação ao exercício 1 da aula 2, da semana 2, que trata sobre dilatação, né? Então, vamos lá que eu vou dar umas dicas aí para vocês, porque ele realmente não é exercício simples. Ele tem um quê de interpretação aí muito importante que vocês têm que ter, senão vocês não conseguem nem começar o exercício. Na verdade, acho que vocês já assistiram aí algumas videoaulas, que foi importante para entender como a dilatação funciona, né? E vocês veem que a dilatação ela é uma das consequências de se aumentar a temperatura de um corpo. Então, quando você aumenta a temperatura, né, há uma agitação maior das partículas, elas precisam de um espaçamento maior entre si, e aquilo que a gente sempre fala na sala de aula, na física explicar não basta, a gente tem que medir. Então é isso daqui que vocês andaram estudando nessa última semana aí, né? Medir a dilatação é muito importante. Quanto que um corpo dilata? 2 metros, 5 milímetros? E para medir a gente pega então o tamanho inicial do corpo, multiplica por uma constante que depende da substância que eu estou aquecendo. Então essa constante aqui vocês vão encontrar em tabela, por exemplo, o ferro. Ele tem a dilatação própria dele, aí você encontra um número desse aqui para o ferro. Sei lá, no outro exemplo, a água também é uma substância que tem a dilatação dela, já é um número diferente para a água. Então isso aqui é uma constante do material que é construída a substância. E multiplica isso daqui pela variação de temperatura. Tá, tudo bem. Vocês viram aí exercícios bem simples, exemplos bem tranquilos, para vocês pegarem o jeito de como essa equação é utilizada. O problema é que esse exercício 1 da aula 2 não é só usar isso, né? Tem um quê de habilidade e competência da leitura e interpretação. Então, o que acontece? Tem algo que ele diz na solução do exercício que, se você não montar uma equação dessa leitura, você não começa a questão. Quer ver? Vamos ver. Eu estou com o exercício aberto aqui. Se vocês quiserem, vocês acompanham aí também, se não só escuta mais ou menos como o enunciado diz. Ele fala o seguinte: eu tenho duas barras, uma de cobre e outra de latão. Tá vendo que a gente falou? Então a gente vai ter o alfa do cobre e o alfa do latão. Cada material tem o seu alfa. E ele diz que elas têm o mesmo comprimento a 10 graus Celsius. Então o que você tem que imaginar? Então eu tenho duas barras aqui, que as duas têm o mesmo L0 quando você está na temperatura de 10 graus Celsius. Tá bom? Que é a temperatura inicial. Então tudo bem que elas são diferentes, mas elas têm, o cara corta, né? Alguém vai lá e serra elas, corta elas do mesmo comprimento na temperatura de 10 graus Celsius. Então tá aí, cobre e latão tem o mesmo comprimento a 10 graus Celsius. Aí o que ele diz? Que os seus comprimentos diferem em 1 milímetro quando elas chegam a 110 graus Celsius. Então, quando você esquentar essa barra de 100 graus Celsius, né? Ou seja, você adicionou 100 graus à temperatura, então o delta T vai ser de 100 graus, porque é 110 menos 10, o famoso TF menos T0 vai dar 100. Então, quando você chegar nessa temperatura, os comprimentos entre elas vão diferir, ou serão diferentes em 1 milímetro. Então, o que isso significa? Que o cobre vai dilatar um tanto, então vamos falar que ele vai chegar aqui num certo comprimento final. Então esse é o ΔL do cobre, né? Vamos lá, é importante entender esse passo. Então o cobre tinha um certo comprimento, eu esquentei ele e ele dilatou, chegou num comprimento final. Então agora ele tem esse tamanhozão assim, ó, tá bom? Então ele dilatou esse pequenininho aqui em vermelho e esta dilatação aqui é a dilatação ΔL do cobre. Só que o latão, ele não ficou atrás, ele também esquentou, só que ele dilatou mais. Aí que está a questão, pensa, ele dilatou mais. Então, quando ele fala que os comprimentos estão diferentes em 1 milímetro, quer dizer que o latão cresceu e chegou numa dilatação maior, ele ficou de um tamanho maior, né? Então, esse é o ΔL do latão. E olha aqui o show da questão, o raciocínio lógico que bacana. Esses comprimentos finais entre os dois
serão diferentes de 1 milímetro. Essa é a jogada, tá bom? Então é como assim, eu te explicar de uma forma diferente, né? Tem o Joãozinho e o Pedrinho, e eles ganhavam o mesmo salário no começo do mês. Só que os dois ganharam aumentos, como eles eram, sei lá, empregados diferentes, ganharam aumentos diferentes. E eu te contei no exercício que o Joãozinho está ganhando R$1.000 a menos que o Pedrinho. Então o aumento de salário do Pedrinho é R$1.000 maior do que o aumento do salário do Joãozinho. Entendeu? Então, com este desenho aqui, ó, vamos deixar aqui um pouco aqui em cima para você continuar lendo a jogada. Com este desenho, a gente faz a leitura e interpretação de algo extremamente importante. Vamos ver se você concorda comigo. Que este tamanho dessa barra em vermelho aqui, ó, que é o ΔL do latão, é exatamente igual ao que o cobre dilatou mais 1. É isso que o exercício quer dizer. Olha que maravilha. Vamos fazer um coração. Maravilhoso aí. Coraçãozinho ali. Pronto. Porque essa é a jogada da questão. Não adianta só você saber fazer a conta. Você tem que saber fazer a leitura lógica da questão. Tá bom? Que por este desenho, a gente vê que se eu somar a dilatação do cobre com 1, eu chego na dilatação do latão. Né? Então, por exemplo, o aumento do salário do Joãozinho mais R$1.000 dava igual ao aumento do salário do Pedrinho. E agora a gente deita e rola na fórmula original e responde o que ele quer, que ele está perguntando nessa questão, que é qual é o tamanho inicial das barras, quanto que vale o L0. Então, por exemplo, aqui eu vou ter L0, o alfa do latão, vezes o ΔT. Aqui a gente também tem L0, só que aqui é alfa do cobre, né, porque os materiais são diferentes, vezes o ΔT, mais 1. O L0 é o que você quer achar. O alfa do latão, ele deu no enunciado, vale 20 vezes 10 a menos 6. E o ΔT, a variação de temperatura, a gente já ganhou, ó, 100 graus Celsius. Mesma coisa do lado de lá, ó, o L0, que é o que eu quero achar. O alfa do cobre, ele fica 16 vezes 10 elevado a menos 6. Vamos colocar assim um parênteses para vocês entenderem que é o alfa, né? E a variação de temperatura, 100 graus Celsius. Não esqueça do mais 1. Por que esse passo do mais 1 é importante? Porque a gente não pode continuar sem falar aquela frase clássica da quinta série. Números para um lado, letras para o outro. Então aqui o que a gente vai ter? 100 vezes 20, 2.000 vezes 10 elevado a menos 6, L0. Aqui 16 vezes 100, 1.600 vezes 10 elevado a menos 6, L0. E o que sobrou do lado direito? 1. Pronto, aí o exercício está preparadinho para vocês resolver. Eu só não vou terminar porque isso vocês também têm que fazer como tarefa, né? Então, vocês produzem atividade, só que agora está fácil. Você vai fazer esse número menos esse, do resultado vai passar dividindo lá embaixo e acaba terminando e chegando no valor do L0. Tá bom? Qualquer dúvidas aí, só mandar um e-mail e perguntar de novo que a gente atende vocês. Um abraço.